Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo num tema bem complexo, a instalação nuclear iraniana de Fordow. Exato, aquela imagem, né? Túneis entrando numa montanha, segurança máxima. Isso. A gente está se baseando aqui num artigo recente da CNN que detalha o que se sabe sobre Fordow. E a nossa missão aqui é entender por que essa instalação, que foi construída em segredo, né, e tão fundo na Terra, Sim, super subterrânea. por que ela é tão central na preocupação mundial sobre as ambições nucleares do Irã. Desde que foi descoberta, lá em 2009, já começou essa tensão. Pois é, o Irã sempre fala que é para fins pacíficos, mas a própria natureza do lugar levanta muitas dúvidas. Ok, então vamos desempacotar isso. Primeiro, a estrutura física mesmo. Onde fica? Fica perto da cidade sagrada de Qom, Certo. e não é só perto, é literalmente dentro de uma montanha. Os túneis entram e as partes principais ficam, estima-se, entre 80 e 90 metros para baixo da superfície. 80 a 90 metros. Isso é muito fundo. Muito. E a consequência direta disso é a proteção, né? Proteção contra ataques aéreos, imagino. Exatamente. A maioria das bombas convencionais, mesmo as mais potentes anti-bunker, teriam dificuldade ali. Torna um ataque aéreo para destruir o complexo, assim, quase impossível. Especialmente para certos atores na região, como Israel, que não tem as bombas mais pesadas. Exato. Para Israel seria um desafio imenso. E essa construção, é bom lembrar, não começou ontem. Não, né? Tem um histórico aí. Sim, imagens de satélite já mostravam atividade lá atrás, tipo 2002, 2004. Já naquela época. Já. E analistas como David Albright, do ISIS, o Instituto para Ciência e Segurança Internacional, ele já sugeria na época que Fordow parecia ser parte de um programa, digamos, inicial. Um programa secreto. Um programa para armas nucleares mesmo, para produzir urânio altamente enriquecido, aquele urânio a 90%, né? Entendi. Então, a suspeita sobre a dupla finalidade pacífica e militar vem desde o começo, basicamente. Desde o começo. O que é fascinante é como isso se desenrolou. E aí teve a revelação oficial em 2009. Como foi isso? Foi uma bomba, né? Líderes ocidentais importantes, o Obama, o Sarkozy da França, o Gordon Brown do Reino Unido, Lembro disso. eles vieram a público juntos e anunciaram: olha, existe essa instalação secreta, Fordow, e questionaram diretamente a compatibilidade disso com um programa puramente pacífico. E o Irã? Qual foi a reação? O Irã correu e notificou a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, um pouquinho antes do anúncio ocidental. Ah, que conveniente. Pois é, a justificativa deles foi que precisavam de uma instalação subterrânea de backup, uma contingência, por causa das ameaças militares que eles diziam sofrer. E aí entra em cena a diplomacia, imagino. O acordo nuclear. Exatamente, o JCPOA, aquele acordo de 2015, ele foi crucial para Fordow. O que ele determinou especificamente para lá? Limitações muito severas. Grande parte das centrífugas, que são as máquinas que enriquecem urânio, teve que ser removida. Ah, sim. E todo o material nuclear que estava lá também saiu. Ficou proibido enriquecer urânio em Fordow. A ideia era transformar o local mais num centro de pesquisa, sem atividades sensíveis. Mas esse cenário não durou para sempre, né? Não. Durou até 2018, quando os Estados Unidos decidiram sair do acordo. Aí o Irã começou a reverter os compromissos, inclusive em Fordow. E para jogar mais lenha na fogueira, teve aquela história dos arquivos nucleares que Israel disse ter capturado em 2018. Essa foi outra reviravolta. Israel alegou que esses documentos provavam que o plano original, lá no início, para Fordow, era produzir urânio para armas nucleares, coisa de 1 ou 2 bombas por ano. E o Irã? Negou tudo, claro. Disse que era uma alegação infantil, uma fabricação. Mas os Estados Unidos confirmaram a autenticidade dos documentos, certo? Sim, o Mike Pompeo, na época secretário de Estado, confirmou. E o próprio David Albright, que mencionei antes, analisou parte desse material e disse que não encontrou inconsistências com a ideia de que o Irã realmente buscou armas no passado. Isso nos leva, então, à situação atual e às preocupações da EIA que você mencionou. Pois é, a situação hoje é tensa. O Irã não só voltou a operar Fordow, como está enriquecendo urânio a 60% de pureza lá. 60%? Isso é muito perto do nível de arma, que é 90%. Exatamente.
E eles têm lá quase 2.700 centrífugas operando, segundo as últimas informações. Isso levanta uma questão importante, né? Por que enriquecer a 60%? Qual justificativa pacífica para isso? É muito difícil justificar. Tecnicamente, o salto de 60% para 90% é bem mais rápido e fácil do que chegar de, digamos, 5% a 60%. Ou seja, encurta drasticamente o tempo para ter material para uma bomba, o chamado breakout time. Precisamente. A IEE expressa séria preocupação com isso e o ISIS, o Instituto do Albrecht, fez uma estimativa. Qual? Que o estoque atual de urânio a 60% que o Irã possui poderia ser convertido em material suficiente para umas 9 bombas nucleares. Isso poderia ser feito em Fordow em cerca de 3 semanas, se decidissem ir por esse caminho. 3 semanas, isso é assustadoramente rápido. É um tempo muito curto, sim. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, ou preocupante. A questão da destruição. Se a situação escalar, como neutralizar um lugar como Fordow? É o grande dilema militar. O embaixador de Israel nos Estados Unidos chegou a dizer que só os Estados Unidos teriam capacidade. Mencionou aquela bomba superpotente, a GBU-57. Sim, a MOP, Massive Ordnance Penetrator. É a maior bomba convencional não nuclear do arsenal americano projetada para destruir bunkers profundos. Mas mesmo ela daria conta? Você disse que Fordow está a 80, 90 metros? Exato. A GBU-57 tem uma capacidade de penetração estimada em cerca de 60 metros de concreto reforçado ou rocha. Talvez não seja o suficiente para atingir as câmaras principais de Fordow, que estão mais fundo. E mesmo que chegasse, talvez precisasse de múltiplos impactos no mesmo local, né? Sim, ataques repetidos e muito precisos. E tem outro detalhe. Essa bomba é tão pesada que só pode ser lançada por bombardeiros específicos, como o B-2 Spirit. Que só os Estados Unidos possuem. Exatamente. Israel, por exemplo, não tem como lançar a GBU-57. Então, militarmente, destruir Fordow é um desafio enorme, talvez intransponível para a maioria dos países. Mas existem outras visões sobre como lidar com isso, além da destruição total. Sim. O próprio embaixador israelense mencionou que haveria outras maneiras, mas sem especificar. Cedric Layton, um analista militar ex-Força Aérea Americana, também fala na necessidade de ataques repetidos. E o Albright? Ele tinha uma visão diferente, né? O Albright tem uma análise interessante. Ele argumenta que mesmo sem conseguir destruir as câmaras subterrâneas principais, seria possível causar danos significativos. Como assim? Atacando as entradas dos túneis, os sistemas de ventilação, as fontes de energia. Isso poderia, segundo ele, incapacitar a planta por meses, talvez mais, interromperia a operação mesmo sem destruir tudo lá embaixo. Seria uma forma de neutralização temporária, então. Exato. Mas o próprio Albright faz um alerta importante. Mesmo que se consiga danificar ou até destruir Fordow, isso não elimina a ameaça nuclear iraniana completamente. Por quê? Porque o Irã já domina a tecnologia das centrífugas, eles produziram milhares delas, muitas podem não estar instaladas, talvez guardadas em outros locais. E o conhecimento, o know-how, eles já têm. Isso não se destrói com bombas. Entendi. Destruir a instalação não apaga o conhecimento nem os componentes que podem estar escondidos. Exatamente, o problema é mais amplo. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que Fordow representa, no fim das contas? Olha, Fordow é claramente um complexo nuclear estratégico chave para o Irã. Profundamente enterrado, difícil de atacar, tornou-se um símbolo. Um símbolo da ambiguidade do programa iraniano. Pacífico ou militar? Sim, dessa ambiguidade. E também da capacidade de engenharia defensiva deles. Ao mesmo tempo, é um desafio militar e estratégico gigantesco para quem vê o programa com preocupação. É um verdadeiro nó. E para quem nos ouve, por que entender Fordow é importante? Porque entender Fordow é fundamental para sacar a dinâmica geopolítica no Oriente Médio, as tensões entre Irã, Israel, UAE, as potências mundiais e os desafios enormes da não proliferação nuclear no século XXI. O que acontece lá dentro daquela montanha reverbera globalmente. Com certeza. E impacta diretamente os esforços para evitar que mais países obtenham armas nucleares. Fica então uma reflexão final, né? Mesmo que, hipoteticamente, Fordow fosse desativada, seja por diplomacia ou por alguma ação militar. A questão do conhecimento técnico iraniano permanece.
e a possibilidade de existirem outros componentes, talvez até outras instalações menores, não declaradas, escondidas. Essa dúvida sempre vai existir, dado o histórico de sigilo. Exato. Então,